porque acima de tudo, dentro de um bar, a pessoa que nós devemos confiar é o barman, que é o único que sabe o que realmente está ali dentro e que nos pode encaminhar numa melhor experiência. Rui Pereira nasceu em maio de 84. É natural de Vila Praia de Âncora e é atualmente o melhor bartender português, tendo representado Portugal na final global em Xangai, na China. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Quando se trabalha atrás do balcão, é preciso mais do que saber servir, é saber ler sinais. Quem quer conversa, quem quer mais 1 ou 3 copos, quando parar de encher e quando começar a ouvir. Pois é, há que ter olho. O convidado de hoje vive disso. Cada gesto conta, cada olhar pode valer uma gorjeta. Na Optivisão, tratamos da visão, mesmo daquela que, com os copos a mais, tende a desfocar. Marque já o seu exame em optivisão.pt. Optivisão, porque ver bem é o primeiro ingrediente. Rui, tudo bem? Olá. Olá Francisco, tudo bem? Obrigado por teres vindo aqui até ao nosso podcast. Como é que foi esta sensação de seres eleito o melhor bartender português? Queres descrever? Isto foi o ano passado, foi aqui? Foi há um ano? 2024. Sim. Sim, está quase a fazer um ano agora, foi em julho. Como é que isso funciona? Quem é que vota? É entre pares? Quem é que é o júri? Imagina, há uma entidade que vai eleger quem é o melhor bartender. Aliás, tens a World Class, é assim que se chama essa entidade, é mais fácil falar assim. É uma associação? A World Class é uma marca que acaba por ser uma marca internacional. Okay. Tu tens, para nós depois irmos, no meu caso de ter ido a Xangai, há vários países que estão a participar e cada país faz a sua competição interna. Okay. Todos os anos já abrem as inscrições, todos os barmans que estejam no país podem competir, representando a sua casa. Depois há uma série de desafios que são feitos, promovidos para a World Class, em que tu respondes a esses desafios, tens de fazer um cocktail ou vários cocktails, dependendo daquilo que te é pedido. Ao vivo, aparente, sim. Há um público? Sim, numa fase inicial tu fazes o cocktail e é apresentado só a 2 jurados que vão ao teu bar e provam, e depois, se passares à semifinal, aí sim, as coisas já mudam um bocadinho de figura. Já tens que apresentar o teu cocktail, o teu conceito a um painel de jurados. No caso, normalmente são 3 jurados, embora eles depois variem. No meu caso tive pessoas como o Emanuel Minês, o Paulo Gomes, que são os proprietários do Red Frog aqui em Lisboa, um bar que está nos 50 Bases. Tive também o César Costa e o Luís Domingos. Eles é que acabaram com vários detalhes. Tu vais juntando alguns pontinhos aqui e ali, a hospitalidade, acabas por ser eleito. Claro que tens de passar a semifinal, onde temos 12 pessoas a concurso. E depois passas a uma final onde ficam só 6, em que tens 3 challenges diferentes. E foi onde? A final foi onde? Foi no Altis Belém. E tinha público ou não? Afinal tinha? Sim. Afinal tem sempre público. E eram 6 finalistas. Tu eras um dos 6 finalistas, é isso? Eu fui um dos 6 finalistas. Felizmente fui um dos 6 finalistas. E aí como é que se avalia a hospitalidade? A hospitalidade é algo que é muito... Não há uma fórmula para avaliar a hospitalidade. A meu ver, a hospitalidade é um bocadinho de um todo. É tu chegares... Imagina, quando estás a montar o teu setup, porque tu tens um barzinho onde tu montas as tuas coisas para fazeres a tua apresentação ali. Se eu chego ali e tu és meu júri e eu chego lá e não te cumprimento, eu sei o teu nome e eu chego e digo olá, mas eu podia dizer olá Francisco, como é que estás? Esticar-te a mão. Isso já faz parte da hospitalidade. Como tu recebes as pessoas, é quase como tu recebes as pessoas como gostavas de ser recebido, ou como tu recebes em tua casa. É arte de bem receber. Estás sempre a ser avaliado, portanto, isso é uma pergunta, ou seja, enquanto bartender e neste concurso é um dos critérios de avaliação, porque um bartender está sempre a ser avaliado, independentemente de estar ou não a fazer o seu ofício, já lá vamos, mas mesmo quando não está, é isso, não é? Sim, completamente. Mesmo no teu dia a dia,
Se tu pensaste, estás sempre a ser avaliado. O teu cliente é o teu melhor júri. É aquele que vai, no fim, se ele voltar, é sinal que tu fizeste um bom trabalho. Então tu tens que levar isso para a competição também. É a partir do momento em que tu te inscreves, tu vais estar sempre a ser avaliado. Podes não achar que o estás, mas de forma indireta acabas por estar. Isto acaba por ser como tu tratas as pessoas. É algo que é de pessoas para pessoas. Não é só o que tu tens dentro do copo, não é só o coquetel conta, é tudo que tens à volta. O conceito, a forma como tu falas, a tua postura, como tu tratas os teus jurados. Isso vais trabalhando no teu dia-a-dia. Não é só naqueles 6 minutos. E estavas nervoso naquele dia? Sim, toda a gente está. Isso aí, toda a gente está. Pá, eu podia chegar aqui e dizer agora, eu sou o maior. Não penses nisso. Toda a gente está nervosa. Quem não estiver nervoso não está com vontade de estar ali mesmo. E és daqueles que te disseste, quando o teu nome foi dito, foi que tu eras o vencedor, não estava nada à espera ou estavas à espera que podias ser o vencedor? Eu tenho que ser honesto. Se eu não esperasse que poderia vencer, estava a mentir. Mas a minha esperança era muito mínima, era mesmo pequenininha. Há aqui vários elementos que fazem com que eu pensasse nisso. Tanto que quando disseram o meu nome, eu caí por terra e desfiz-me em lágrimas, fiquei mesmo super emocionado. Foi mesmo ainda agora me emociono um bocadinho com isso. Porque imagina, durante muitos anos eu sonhei e trabalhei para tentar chegar a este patamar. E ao chegar ali, ouvi o teu nome. Incrível. É incrível, é isso mesmo. E inscreveste também em vários prémios diferentes e muitas vezes também não ganhaste, mesmo que eu estive a ver o teu currículo na área, sei lá, do Licor Beirão, de Muay Thai, não é? Sim, já a minha primeira competição, aliás, foi a Mistura Beirão, a primeira edição que eles fizeram. A final foi no Hotel Mundial, se não estou em erro. Não ganhei nem de longe nem de perto. Ganhei muito mais do que ganhar um prémio, que às vezes nós ganhamos mais quando perdemos do que quando ganhamos realmente o que é que troféu. ganhaste nessa altura então? Ganhei amigos, ganhei conhecimento, percebi como é que eu deveria estar numa próxima, como me deveria preparar, porque quando tu vens de um sítio um pouco remoto no que trata à indústria do bar, como eu venho, é difícil tu encontrares um mentor que te vá ajudar. Mais tarde eu consegui encontrar um mentor. Na altura que fui ao Mistura Beirão ainda não tinha um mentor para me ajudar. Então o que ganhei foi mesmo isso. Ganhei mais pessoas. Networking é algo muito importante nesta área também. O que é que te fez persistir? Ou seja, também não tinhas que ganhar obviamente esse concurso, mas és uma pessoa persistente? Eu acho que quem nasceu em 80 é persistente. Nós não desistimos. Concordo. A gente não desiste. Pelo menos eu sempre fui assim. Aliás, tive só um momento na minha vida em que desisti. Desisti de tudo. Desisti da minha vida, desisti do caminho que estava a levar, e isso é que me fez chegar até ao bar. Por isso é que eu, a partir daí, eu disse: não posso desistir mais. Tiveste uma depressão. Yeah. Isso, que idade é que tinhas? Tinha 25. E durou quanto tempo? É assim, eu podia dizer que aquilo durou 3, 4, 5 meses. A mudança, ou o facto de eu dizer não quero isto, quero mesmo mudar, foi rápido. Mas eu devo ter ficado aí uns 6 ou 7 anos dependente de medicações e coisas do género. E acho que a depressão é aquele tipo de doença que tu ultrapassas porque tu queres ultrapassar, mas vai haver sempre cicatrizes que tu não vais conseguir curá-las. E hoje eu falo disto muito abertamente, não tenho mesmo problemas em falar disso, é um motivo de orgulho para mim até, porque consegui superar-me. Mas no entanto há sempre aqui algumas cicatrizes que são difíceis de fechar e que te fazem às vezes em certos momentos tremer, mas também por outro lado dão-te força, porque se tu ultrapassares aquilo consegues vencer qualquer coisa. Queres deixar aqui algum conselho a quem nos está a ouvir para tentar neste tipo de situações de equilíbrio que nós temos que ter na nossa saúde mental, sobre como evitar, se é possível que seja, se é que seja possível evitar chegar a esse ponto? Eu tenho a certeza que é possível evitar chegar a esse ponto.
mas para isso nós temos que querer, aliás, temos que ser fortes o suficiente para não nos deixarmos chegar a esse ponto. Eu fui fraco e então deixei-me chegar a esse ponto. Mas por outro lado, acabei por conseguir ganhar força. Tive pessoas que me suportaram, tive amigos, tive a minha família que estava ao meu lado. Muito importante. A rede familiar, a rede de amigos. Sim, muito importante. Uma boa dica. Nós temos que encontrar alguns pilares que nos ajudam a sair do buraco, entre aspas. Porque nós mentalmente vamos estar a automutilar-nos, vamos estar a mandar-nos abaixo e vamos habituar-nos àquela nuvem negra em cima da cabeça e vai-nos ser confortável ficar aí. Mas não é esse o caminho. Temos que nos agarrar a quem nos faz bem e pensar em coisas positivas, não em coisas menos boas. Falando em coisas boas, Vila Praia de Âncora, onde tu nasceste, onde tu és, continua a ser o teu Porto Abrigo. Na bocado falámos, antes de começarmos esta conversa, que tu vieste lá agora. É onde tu te sentes em casa. Sim, é como tu disseste muito bem, é o meu Porto Abrigo. Olha, é um dos meus pilares. Isso é um dos meus pilares. Eu considero aquilo um paraíso. Nós temos tudo ali. Temos um cantinho que vive entre o mar e a serra. É um vale. Epá, continua a ser. Eu posso andar por todo lado. Este mês eu vim a Lisboa já aí 3 ou 4 vezes, mas digo-te, sabe-me tão bem quando eu vou para casa. Que é uma boa mistura entre estás com a família e teres também esse acesso também à natureza, uma parte mais livre. Numa reportagem sobre ti é referido que a tua infância foi rebelde e livre. Não sei se te lembras disso, acho que foi no Público. Em que sentido é que foi uma infância rebelde e livre? Estás tu a beber água, pronto. Ganhar tempo para responder à pergunta. Há perguntas que eu não sei se devia responder aqui. Eu estou aqui à Casa da Liberdade, podes responder o que quiseres. Faças as perguntas, tu respondes o que quiseres. Ok. Porque eu quando era miúdo, eu não era tão atinadinho como sou hoje. Eu acho que isto também vem um bocadinho. A nossa geração era assim, a gente brincava na rua, a gente pegava na bicicleta, saía. Se casa de manhã só voltavas à noite. É isso, e andavas com os amigos e como aquilo era um meio pequenininho, a gente fazia tudo isso, tá? Tipo, tinhas acesso a essas coisas, era muito fácil tu não parares em casa, porque eu lembro-me de coisas que não são motivo de orgulho, tá? Mas a gente saía, só fazia asneiras e às vezes ias tocar à casa dos vizinhos, a campainha dos vizinhos, e achavas piada se corresses mais rápido que os teus amigos e alguém ficasse para trás e fosse culpado. Esse tipo de coisas, eu acho que isso faz bem para a infância do pessoal, para o nosso crescimento pessoal também, porque nós começamos a ganhar alguns valores também no meio, porque depois chegamos a casa e as coisas acabam por se saber. Chegamos a casa, levamos duas chapadinhas no rabiosque e percebemos temos a distinção entre o que é bom e o que é menos bom, aquilo que devemos e que não devemos fazer. Portanto, o facto de eu viver ali era muito fixe por esse lado, porque a gente podia sair de manhã e ir para a praia, só voltava à noite. O dia a seguir andava a colocar creme que estava todo queimado, que não punha protetor solar. A minha mãe dizia: põe protetor solar. Eu dizia: não é preciso. Claro que nós vamos sempre dizer: os mais velhos não têm razão, nós é que sabemos tudo. Mas sim, a minha irreverência é um bocadinho por aí. Mas esses disparates? É aqueles disparates que eu acho que são normais. Não é? E saudáveis. E tens irmãos? Tenho uma irmã. Mais velha? Mais velha. E davam-se bem? Ou a tua irmã era a tua mãezinha também? Segunda... Não, o problema é que nós andávamos sempre à pancada. Acontece também. Não, agora dá-nos bem, muito bem. Já há uns anos para cá eu cresci também, ela cresceu, mas quando éramos miúdos temos 7 anos de diferença. Inicialmente a minha irmã, eu fui a melhor coisa que aconteceu na vida à minha irmã, certamente, até há uns anos atrás. Mas o que eu quero dizer é que quando eu nasci, ela é aquela questão dos miúdos, humano, e ela cuidava de mim e não sei o quê. Na altura as fraldas ainda eram de pano, ainda não eram as fraldas descartáveis, por isso, coitado, o que ela não passava. Tu tiveste muita sorte então também ter uma irmã que mudava as fraldas de pano, isso não é? Tive, porque fraldas de pano aquilo devia assar e bem. E eu hoje ia sofrer algumas. E como é que tu te lembras mais? Como é que tu
em Vila Praia de Âncora, como é que tu te lembras mais dos teus verões? Tua escola, estavas de onde? Eu estudei nos últimos anos que eu tive na escola foi na Ancorenses. Infelizmente essa escola já não existe. Era uma escola incrível, aquilo era talvez a maior escola do concelho, uma das melhores escolas a nível nacional. As últimas memórias que eu tenho de escola é mesmo aí. Só me lembro dos últimos anos que tive e dos primeiros anos que tive. Foi na minha escola primária. E no meio nada? Mais nada. No meio talvez deve ter sido aquela fase em que até foi fixe, estás a ver? Porque no início a minha escola primária ainda era um bocadinho, a minha professora era um bocadinho à moda antiga. Ela não tinha palmatória não, mas ela tinha uma cana da Índia. Era muito fixe aquela cana. Se tu te portasses bem e se tu soubesses tudo, era muito fixe a cana, não te tocava. E tu não te portavas bem? Posso dizer que não tenho saudades da cana, sim. Acho que ninguém tem saudades da cana. Não tenho saudades da cana, mas eu até era dos que me portava melhor, atenção. Tinha lá a malta que era mais próximo da cana do que eu. Mas sim, eu tenho algumas memórias sim, com a minha professora. E fazias desporto? Destacavas-te em algum desporto? Eu quando era mais pequeno, honestamente, desporto não era muito. O único desporto que eu fazia era mesmo como eu te disse, tocar as campainhas e fugir. Isso era grande desporto, mas não é tipo aí aos meus 15, 16 talvez. 15, 16. Na Ancorenses, precisamente, depois fiz parte da equipa de basquete da escola. Então? Sim, depois mais tarde comecei a ganhar juízo e comecei a fazer algumas coisas para a vida, porque na altura eu queria começar a treinar Kung Fu e a minha mãe não me deixava porque dizia que aquilo era muito violento e não sei o quê. Eu então tinha que fazer alguma coisa, então fui inscrever-me na equipa de basquete da escola. Querias vingar-te a professora da cana, mas ela fez parar ao basquete. Teve que ser, vais ter que gastar energia em algum sítio. Estes teus amigos com quem tu andavas a tocar as campainhas são os mesmos hoje em dia? Ainda tens muitas amizades desse tempo? Honestamente, eu acho que depois com os anos eu ainda continuo a ter ligações do passado, mas com os anos acabamos todos por nos afastar um bocadinho, porque acabamos por seguir caminhos diferentes. O facto de eu também hoje em dia fazer aquilo que faço faz com que pode parecer quando trabalhas em bar, pode parecer que tu és uma pessoa muito sociável e és. Conheces muita gente, mas no entanto passas muito tempo sozinho, porque tu estás sempre tens sempre horários diferentes de toda a gente. Então eu tenho alguns amigos que ainda conseguem compreender isso e tenho outros que eu também compreendo que é normal que se eu não estou presente as ligações acabam por se perder um bocadinho. Continuamos a falar, mas já não é o mesmo que era no passado, já não somos aqueles amigos muito próximos. Daí acho que hoje tenho novos amigos, fui fazendo novos amigos ao longo destes anos. Conheço muitas pessoas e tenho pessoas que são mesmo meus amigos e que guardo mesmo no meu coração, mas aqueles que tocavam as campainhas, alguns já não me lembro de ver sequer, infelizmente. E os amigos hoje em dia que tu tens são da profissão, são clientes que se tornaram amigos, é um bocadinho tudo? É aquele chamado o amigo dos copos, não é? Porque no meu caso eu posso dizer isto, é o amigo dos copos. Sim, tenho alguns amigos que foram clientes que acabaram por se tornar amigos. Tenho outras pessoas que têm a ver com a área, também que trabalham na indústria e nós acabamos por nos aproximar e acabamos por ser amigos. Tenho pessoas com quem já trabalhei que quando tu passas 10, 12 horas no teu turno com essas pessoas acabas por criar ligações muito fortes e então criei amigos dentro da indústria, assim. Aliás, a maior parte das pessoas que eu conheço hoje em dia é muito malta ligada à indústria e tenho bons amigos aqui dentro. Aos 17 anos deixas a escola. Porquê? Porque por muito que eu tenha tentado ser um bom menino, tendo-me inscrito na equipa de basquete da escola, na Ancorenses, sim, que até depois cheguei a fazer um curso de árbitro e tudo, para tu veres como eu estava a tentar seguir um caminho atinado, isso mesmo. Havia uma parte de mim que não conseguia desligar. Na verdade, eu também quando fui para o 10º ano, na altura, lembro-me que tínhamos que escolher uma área para a qual quiséssemos seguir. Eu, na altura, eu queria ser técnico de informática ou algo assim ligado à informática. Também foi no boom da informática em Portugal, não sei o quê.
E então estava um bocadinho iludido com aquilo. Só que quando falamos em programação e essas coisas todas, são áreas muito complicadas e eu não estava a conseguir acompanhar aquilo. Era mais fácil ir a brincar, não é? E jogar um ping-pong no recreio, jogar basquete, que faltava às aulas para ir jogar basquete até, do que estudar. E então o que acontece é que eu comecei a perceber que o meu caminho nos estudos não estava aí na direção certa. Os meus pais tinham acabado de ficar desempregados também, que a empresa onde eles trabalhavam tinha falido. E eu Laticínios Âncora. E eu decidi, já que isto não está bem e não, vou sair. Qual era o objetivo? O objetivo na altura era um bocadinho apanhar ali um bocado de ar fresco, ganhar juízo na cabeça, perceber o que é que realmente fazia sentido na minha vida, e ser financeiramente independente, ou tentar, pelo menos numa primeira instância. Claro que isto não é de um dia para o outro, não é com 17 anos que a gente vai conquistar o mundo, mas pode tentar. E os teus pais como é que reagiram? Essa foi a pior parte. Foi muito chato. Não acharam assim grande piada, mas a minha mãe na altura disse: olha, é isso que queres mesmo, porque ela tinha que assinar uma declaração em como aceitava que eu saísse, que anulasse a matrícula. Ela disse: é isso que queres mesmo? Ok, está tudo bem, vais a trabalhar para as obras. E foste? Tive que ir. Aos 17 anos? Aos 17 anos. Mas trabalhar para fazer o quê nas obras? Era o que se chama como é que se chama aquilo? O servente, que é o moço que anda lá, que faz tudo, que passa tijolos, passa tábuas, passa colheres, captura lá os... Tinhas cabedal para isso? Acabas por ganhar. Acredito, acabas por ganhar. É mais psicológico que às vezes que físico. Porque um miúdo com 17 anos, eu tinha 17 anos, tinha 75 quilos, não é? Era pode virar tripas, como a gente diz. Sim, então, tu és alto, não... Sim, com 1,85m, 75 quilos, isto ficas mesmo um esqueleto vaidoso, como se costuma dizer. Então, mas lá está a persistência, o facto de quereres dizer, não vou desistir disto, porque ainda por cima eu sou muito orgulhoso e era muito orgulhoso. Então eu não ia ficar mal perante a minha mãe. Ela dizia: então vais para ali, porque ela queria que eu fosse para lá. Vais, então tu vais ver, vais vergar e vais voltar atrás. Não vou voltar atrás. E fui. Quanto tempo é que conseguiste ficar nas obras? Ali ainda estive para aí 2 ou 3 anos. Depois. E fazias alguma coisa ao mesmo tempo? Ou era só aquilo entre aspas? Só aquilo. Na altura era só mesmo aquilo. E conseguiste ficar financeiramente independente? Não consegues. Lá está. Quando a gente tem 17 anos acha que conquista o mundo, mas não, demora uns anos ainda. Ainda hoje não conquistei o mundo e já vou quase com 41, por isso não... Voltaste para casa ou ainda estavas em casa dos teus pais nessa altura? Sim. Ficaste a viver lá? Sim. E sem conseguir ser financeiramente independente, tiveste de dar um passo seguinte, que foi para outra profissão, foste para a França? Não. Sim, depois cheguei para a França, mas ainda não foi, não tinha sido nessa altura. Eu fui para a França a primeira vez, foi aos 21 anos, se não estou em erro. Que foi na altura eu até não tinha um trabalho porreirinho também ligado à construção, que era como é que se chama aquilo? A malta que faz o pelador. Até não era mal aquilo, até financeiramente era fixe, a empresa era uma boa empresa, estava estável, mas apareceu uma proposta melhor um pouco e eu aceitei essa proposta em França. Em França, sim. Talvez na altura, por momentos, me tivesse arrependido um bocadinho de ter aceito. Hoje voltava atrás e aceitava de novo, por aquilo, não porque eu vivi lá, mas por quem eu vivi lá. Quando eu nasci, eu não me ia chamar Rui, eu ia me chamar Eduardo. No entanto, ia ficar giro, Eduardo Manuel. Acho que é melhor que Francisco Pedro. Não é mal de todo. Também não te podes queixar muito, não é mal de todo. Acho que é giro até, acho que é giro. Então a minha irmã, ela pediu à minha mãe para eu me chamar Rui, porque nós tínhamos um primo que se chamava Rui. E então eu fico mesmo feliz poder ter vivido os últimos anos da vida dele com ele. O teu primo? Sim. Porque quando eu voltei cá
para passar umas férias e para perceber o que é que eu tinha que fazer a seguir. Ele teve lá um acidente, um acidente de carro, e ele faleceu. E ele faleceu muito novo para mim, muito novo, com 27 anos. Novíssimo, é mesmo, tipo, foi muito difícil de ultrapassar isso. Andei muitos anos a tentar ultrapassar isso e a viver de forma mais confortável com isso. Nunca vais ultrapassar, mas vives de forma mais confortável. E isso acaba por te levar um bocadinho também a juntar uma pecinha aqui, uma pecinha ali, acaba por te levar àquele ponto sem retorno que falámos há pouco. Por isso, nessa altura sim, para mim foi muito fixe ter ido para lá, por isso mesmo. Porque tiveste a possibilidade também de ter passado esse tempo, e agora não te arrependes obviamente disso, porque... Não de todo. E depois ficas, quando isso acontece, essa tragédia, voltas para Portugal? Eu tinha voltado porque imagina, aquilo ali, nós quando temos, lá está aquela 17 até aos 30, eu acho que os homens só amadurecem aos 30. Alguns, outros ainda demoram um bocadinho mais. Nós achamos que tudo é muito, muito fácil, conseguimos tudo. Então eu fui na esperança que ia ser tudo muito melhor e não sei o quê, mas na verdade, ir para fora, ficar longe de toda a gente, dos teus pilares e não sei o quê, não é assim tão agradável. Às vezes tens de passar por situações mais delicadas, muito complicadas, e é preciso gerir isso. E então eu voltei, tirei 2 meses para refletir, voltei cá e a ideia era voltar lá outra vez. E nesse timing, foi dia 14 de janeiro, aconteceu. Tu dizes que fizeste 1000 coisas na vida, já falámos de algumas delas, não é? Mas trabalhaste também pastelarias, padarias. Isso tudo foi nessa altura? Foi mais ou menos por este período ou foi mais tarde? Foi quando eu voltei, precisamente quando eu voltei de França. Eu, quando estava na escola, nas férias, eu costumava trabalhar numa padaria. Ajudava lá a malta, nas férias, para juntar mais uns troquinhos. Tu falavas francês? Ou falas francês? Falava e falo, porque eu tenho família. O meu primo lá estava em França. Tenho família em França, desde muito pequeno me habituei a falar francês. Na escola, no meu 5º ano, ao escolher, erradamente para os dias de hoje, escolhi francês. Não, porque é uma vantagem competitiva, quase todos falam inglês e tu falas francês. Por um lado sim, só que depois quando tu entras num mundo em que toda a gente fala inglês, tu só falas francês, ficas assim um bocadinho em desvantagem no aspecto que não consegues comunicar com os outros. Mas é muito giro quando às vezes a malta fica, vem alguém que fala francês, eu consigo falar com eles, a malta fica, então tu falas francês? Eu, é a minha língua, é quase, não vou dizer que é a minha segunda língua, mas tipo, na escola foi o que eu mais estudei e é a língua que eu estou mais confortável além de português. Por isso sim, também a ter estado lá ajudou um bocadinho. E fazias, nessa altura, quando foste para a França, claro que eras novo, nós somos inconscientes quando somos mais novos, muitas vezes, e achavas que ias ficar lá muitos anos, ou achavas que era uma coisa temporária, achavas que podias passar daquilo que estavas a fazer para outra coisa? Quais é que eram os teus, tinhas planos? Na verdade o meu plano, acho que é o plano de qualquer imigrante quando vai para outro país, seja França, seja Inglaterra, seja o país que for. O plano do imigrante é sempre voltar a casa, e voltar a casa bem estruturado, criar o seu negócio próprio para se manter aqui até conseguir ter uma reforma e viver feliz para sempre. Isto é o plano perfeito. Na verdade, o meu plano era um bocadinho isso, era ir lá uns aninhos, não queria estar lá muito tempo, porque eu nunca fui gajo de sair muito daqui, gosto muito das minhas origens, das minhas raízes. E os franceses trataram-te bem? Trataram. Na verdade... Isto era onde a França? A primeira vez que eu fui é Niort, é um bocadinho centro, litoral centro, e depois eu tive uma segunda vez, que aí já tive muito mais tempo, tive 2 anos lá, na Alsácia, uma zona muito gira, bons vinhos, boa comida, por acaso muito similar ao que é o nosso Alto Minho, menos o clima lá é muito agressivo. Mas sim, aquela malta é incrível.
Foste bem tratado, pronto. E tinhas vontade de voltar para Portugal, bem estruturado, e depois logo se via. Sim, e depois logo se via, porque é um bocadinho, lá está, como eu digo, é o propósito que qualquer imigrante tem, só que nem sempre tudo traças na tua vida bate certo. Há algumas decisões que dependem de ti, outras que não, e às vezes acabas por ter que reestruturar o teu caminho. Depois, então, com 25 anos, Viana do Castelo, tens um amigo que convida para trabalhar no Sarau. E aí começa uma nova história, ou já era uma história que vinha de antes, mas que aqui dá aqui um impulso com neste sítio e neste momento? Aí nessa altura foi precisamente quando tive a depressão, e eu cheguei ao ponto em que tive que ser internado. E então eu, quando saí da psiquiatria, eu tinha que fazer alguma coisa, era imperativo, não podia estar parado. Este teu amigo, ele foi uma das pessoas que me ajudou muito, sim, e agradeço-lhe por isso. O que acontece é que na altura eu precisava de fazer alguma coisa. Eu antes tinha sido pasteleiro, só que o facto de estar fechado dentro de 4 paredes também não me ia ajudar. E eu queria mudar um bocadinho isso, queria mudar de rumo, queria tentar lutar por aquilo que realmente eu até achava que gostava, porque já antes eu tinha tido aqui uns episódios em que fazia umas horinhas no cafezinho ou não sei o quê, nada comparado ao nível de hoje em dia, mas parece que sai aquele bichinho da hospitalidade que começa a vir dentro de ti. E então aqui com ele deu-me essa hipótese de trabalhar num bar. Começámos ali a fazer umas caipirinhas e uns morritos e não sei o quê. O barzinho até era um barzinho que funcionava muito bem. E fiquei ali uns 2 anos com ele, até que depois ele passou aquilo e o bar fechou. E fazias só isso na altura ou acumulavas com algo? Era só isso. Era só isso. E foste então aprendendo enquanto trabalhavas, não é? Sim, era pouquinho, conforme ia trabalhando, ia aprendendo, ia tentando crescer, ia tentando estudar. Na altura já existia a internet, só que não era a mesma velocidade que tenho hoje em dia. Tentávamos arranjar uns livros aqui e ali, estudar livros de bar, e depois era testar lá algumas coisas, a ver o que é que dava. Normalmente, não aconselho ninguém a beber aquilo que eu fazia na altura, tirando as caipirinhas de morritos, porque já estavam afinadinhos. Mas na altura nem ao meu pior inimigo eu desejava que ele bebesse alguma coisa minha. Tu és muito perfeccionista, não é? Porque tu estavas agora a dizer que fazes também, tens formação também aqui estou aqui a ler nível 5 de técnico especialista em gestão de restauração e bebidas. Já tens isso completar também, esse nível 5? Ainda estou a fazer. Tens o nível 4. Tenho o nível 4, sim. E isso foi uma preocupação também tua, foi ir aliando esta prática. Acabaste de servir um copo aqui, o João, esta parte não pode tirar, este copo que aqui te serviste neste momento, que vai. Não te consigo, para aí que eu chego. Não, já está. Basta lá. Agora é a minha vez. Estou aqui a ser servido pelo melhor bartender em Portugal neste momento. Mas é água. Água. A pena. Até para servir um copo de água é preciso saber. Foi. Mas a ver, é isso. Tu sempre tiveste essa preocupação então em ir também juntando a parte prática com a parte mais teórica, ou seja, és um perfeccionista, consideras-te? Felizmente ou infelizmente considero-me um perfeccionista. Eu digo-te isto assim porquê? Porque é bom quando tu queres trazer o melhor de ti, queres sempre uma nova versão de ti, a versão melhor de ti, mas isso tem muito desgaste emocional. Porque se tu não consegues atingir aquele ponto, tu vais-te cobrar a ti mesmo. E isso depois pode-te levar a um caminho que eu já estive, que eu não quero voltar a estar. Então tu tens que criar aqui mecanismos e defesas para que isso não te volte a acontecer de novo. Para tu te defenderes de ti mesmo. Mas sim, é bom ser um perfeccionista e eu gosto muito disso. Só que às vezes eu levo isto um bocadinho ao extremo. Agora já não, como tu dizes, agora já consegues também defender-te e criaste mecanismos para... Sim. Como é que tu... Quando é que foi a primeira vez que sentiste que isto já não é só um trabalho como outros, como a padaria, a pastelaria? Se calhar isto é a mesma coisa que eu vou querer fazer durante muitos anos. Isto do bartending, sim. Quando eu nessa altura, quando eu comecei a trabalhar no Sarau, a minha mãe é notório que a minha mãe é um pilar para mim. A minha mãe disse: isso não é
não é um trabalho digno. Eu vou tentar pôr isto de uma forma mais bonita, que não foi com estas palavras que ela disse. Mais a norte. Mais a norte, by the way, a minha mãe é do Alto Minho. Portanto, nós ainda estamos acima do Porto, ainda falamos um português mais vernacular do que no Porto. Então, pronto, eu vou tentar traduzir isto. Então ela diz: pá, isso não é um trabalho assim tão digno. Estás a fazer isso é um bocadinho andar sempre aí à direita à esquerda. Pá, não é muito fixe fazeres isso. Talvez devias estudar para ser médico, não é? Porque era o sonho da minha mãe. E, no entanto, não anda muito longe. Eu tenho que estudar todos os dias como estuda um médico, não é? O que acontece é que ela não via isso com bons olhos. E eu na altura disse: pá, olha, um dia tu vais te orgulhar de mim e tu vais ficar feliz, porque eu vou conseguir chegar a um patamar em que te vou mostrar que realmente isto não é bem aquilo que tu pensas. Um barman não está só aqui a beber copos e não quer vida louca. Na verdade, um barman é alguém que pode ser e pode aportar alguma coisa para a sociedade e pode ter algum respeito para a sociedade e ser uma profissão digna. Daí, lá está, a parte do perfeccionismo ajuda aqui um bocadinho nisso. E também está orgulhosa de ti hoje em dia? Sabes que quando ano passado venci a World Class, os meus pais estavam super ansiosos para saber e não sei o quê. E então o meu telefone, mal venci aquilo, meu Deus, não parava. Acho que nunca recebi tantas chamadas. Então, no meio de uma delas, eu vou a sair e era a minha mãe. Eu atendi e eu disse-lhe: ganhei. E ela: ganhaste o quê? E eu não conseguia, não tinha mais palavras. Então um amigo meu sacou-me o telefone e falou com ela. Pronto, eles ficaram todos, aquilo foi Jesus, grande chouriço lá em casa, não sei o quê, tanta emoção. Mas sim, está muito orgulhosa. Pronto. Normal. Como é que tu vês a tua profissão? Isto é, para ti, é mais uma profissão, mais uma arte ou mais uma ciência? Ou é um bocado de tudo? Tive a ver que tu vais fazer um workshop em breve que se chama Interação entre o gelo, o copo e o cocktail através da diluição. Para mim isto é ciência, não é uma paixão, isto é ciência. E depois a bebida que tu preparaste para o concurso, uma das que preparaste para o concurso, que era uma água de cogumelos fumados mais um blend de algas, super ingredientes cheio de iodo e de minerais, numa soda que destilou até ficar incolor. E juntaste uma água de ameixas desidratadas com notas de mel e caramelo, mais uma água de manjericão. Isto é uma ciência ou é uma arte? Eu acho que é um bocadinho dos três. É uma profissão que com o tempo se vai transformar numa arte, mas se deixares passar o tempo necessário, tem que ser uma ciência. Porque é como te disse, nós temos que estudar mesmo muito para chegar a certos resultados. Às vezes esse drink aí para mim deve ter sido o cocktail mais inusitado que eu fiz até hoje, com cabeça, tronco e membros, tudo tinha um sentido aí. O que acontece é que para tu chegares a isso tens que perceber bem primeiro o ingrediente, respeitar o ingrediente, extrair o máximo do mesmo e perceber bem as técnicas que tu vais utilizar, porque no fim do dia nós estamos a fazer algo que as pessoas vão ingerir. E às vezes a malta quer fazer coisas muito fora de caixa, mas está-se a esquecer um bocadinho como trabalhar o ingrediente e respeitar a saúde de quem vai bebê-lo. Eu estou super à vontade no que fiz aí, está tudo certo. Claro, ganhaste. Sim, mas às vezes temos de ter um bocadinho. Eu quero dizer isto porque é um reparo, porque às vezes a malta vê isto e diz: pá, muita ficha, não sei o que quero fazer. Só que para tu chegares a isto tens que estudar um bocadinho e perceber bem as coisas, perceber muito bem aquilo que estás a fazer, para que ninguém se sinta mal com aquilo que nós fazemos. Uma pergunta que eu acho que toda a gente deve estar a querer que eu faça desde o início deste podcast: qual é a tua bebida preferida? Água. Não, estou a brincar. A água está na base de tudo. Estou a brincar. Imagina, pá, isto pode soar muito mal, mas eu adoro beber. Mesmo água. Acho que só o facto de nós termos alguma coisa na boca que nos vai refrescar é prazeroso. Então eu adoro beber. Depois eu bebo as bebidas variam um bocadinho dependendo da hora do dia e do meu estado de espírito.
Se eu estiver numa de estar com os meus amigos em frente à praia, adoro beber uma cerveja bem geladinha. Se tiver, se for um bar de cocktails em que até saiba que a malta consegue fazer um bom clássico, eu adoro Negronis. É algo que dificilmente alguém vai gostar, que aquilo é super amargo. Desculpa, quando vais a um bar desses e não tens a tendência para dizer ir lá atrás do bar, quando não és tu como bartender e o teu perfeccionismo dizer, olha, desculpa, isto não é assim que se faz um Negroni. Não, porque depois imagina, agora vamos inverter um bocadinho as posições. Agora sou eu que te pergunto, quem sou eu para fazer isso a outra pessoa? Ou seja, eu não... Não, estou a dizer. Sim, eu percebo não farias isso, provavelmente, mas à vontade. Às vezes, sim, às vezes imagina, já tive uma situação bastante caricata com um Negroni e a única coisa que eu fiz foi pedir a conta, pagar e sair. E depois na rua chorei. Aí chorei, está tudo certo. Mas não, às vezes não. Há muitas pessoas que quase te dá vontade de tu ir lá e dizer, sai daí, a ver se aprendes alguma coisa. Porque infelizmente a nossa indústria, a nossa área ainda tem a malta está com um ego muito, muito elevado. Há muita falta de humildade. Há pessoas que acham que sabem tudo, mas não sabem nada. Ninguém sabe tudo. Todos aprendemos todos os dias. E é importante nós às vezes retermos que nós estamos a trabalhar para quem está à nossa frente. E isso eu fico triste, e aí sim, nessas alturas já quase que me apetece dizer, sai daí, eu explico-te, mas fico triste porque as pessoas não têm abertura sequer para querer aprender. Mas não evito de entrar no espaço dos outros. Quais é que são as tuas inspirações? Em que é que tu te inspiras para as tuas criações e para o teu trabalho? Maioritariamente eu inspiro-me em tudo que é a minha zona. O Alto Minho é uma entidade muito marcada que eu tenho no meu trabalho. Quando vou buscar ingredientes, tento sempre buscar ingredientes que estejam em torno disso. Fora, salvo alguma rara exceção que tenha que obrigatoriamente procurar outra inspiração. Mas maioritariamente é muito, muito, muito a minha casa, o sítio onde eu sou. Nós no Minho somos riquíssimos em termos de ingredientes para fazer bebidas, para fazer cocktails. Temos mesmo muita coisa que nós podemos aproveitar. Então eu agarro-me a isso. Sim, diria que a minha inspiração de uma forma mais reta é mesmo o Alto Minho. Nós pedimos sempre para trazer aqui um objeto. Que objeto é que trouxeste? Agora voltando aqui à tua infância. É uma colher de pau. É muito original. Colher de pau. Então, explica. Vou-te explicar isto porque eu quando estava a pensar no objeto a trazer, havia muitas coisas que marcavam a minha infância. Claramente. Sou um felizardo, tive uma infância muito feliz mesmo. No entanto, acho que aquele objeto que marca mais, o que mais valores me aportou e que me trouxe, foi a colher de pau. Na verdade, cada vez que eu saía à rua e que fazia uma asneira e que não sei o quê, a minha mãe chegava à casa, tinha lá uma bem maior do que estas, e prontinha a utilizar. Houve algumas que se perderam por o caminho, algumas colheres de pau. A minha mãe às vezes ainda diz que isto é uma discussão que nós temos pontos de vista diferentes. Ela diz que só se perderam as que foram ao lado. Eu não concordo com isso. As colheradas que foram ao lado. As colheradas foram ao lado. Eu não concordo com isso. Tenho uma história caricata também com uma colher de pau, que eu era mais miúdo. E então a minha mãe disse-me: eu quando for à feira, a feira é o mercado, quando eu for à feira, vou arranjar lá uma daquelas grandalhonas e vou trazer, e depois tu vais ver se voltas a fazer as neiras. Eu na altura era inocente, agora às vezes ainda sou quando quero, mas não sou sempre. E então, como era inocente, fomos à feira. Fui à feira com a minha mãe, íamos a passar por o senhor das colheres de pau, e ela a fazer de conta que não as via. Ela tinha as visto, só que ela estava a fazer de conta que não as via. Eu disse: mãe, olha ali, olha a colher de pau, olha a colher de pau. Sabes o que? Ela comprou o raio da colher de pau, cheguei a casa, comi com ela. Depois te enganado. Muito. Mas faz parte também de os pais educarem, não é? As crianças, às vezes são métodos diferentes, e tu dizes que tiveste uma infância feliz, isso é o mais importante. Sim, eu de uma forma geral tive uma infância feliz. Tudo aquilo que foi a utilização deste utensílio por parte da minha mãe
foram merecidas, e aquilo que eu passei, aquilo que faz de mim o que eu sou hoje. Portanto, não me arrependo de nada. E tu usas colher de pau também no teu dia a dia, no teu trabalho? Hoje em dia já não podemos utilizar de pau, temos que utilizar, não podemos ter madeira, mas sim utilizo para misturar algumas coisas, e também quando alguém da equipa se porta mal, há que passar valores à malta, não é? Como é que é não digo um dia teu, mas uma semana típica tua? Se é que existe. Uma semana típica minha. Sabes que isto agora tem vindo a mudar um bocadinho. Onde é que tu trabalhas? Como é que é? Agora está um bocadinho diferente. Segui um caminho um bocadinho diferente recentemente. Eu estou como brand ambassador de uma marca, não uma marca de bebidas. Devo ser o primeiro brand ambassador de uma marca de gelo em Portugal. Podes dizer o nome se quiseres. Pro Ice. Ganhámos a semana passada o prémio de produto português do ano, segundo o Lisbon Bar Show. É uma feira de bar, uma das maiores da Europa, precisamente aqui em Lisboa. A marca tem 8, 9 meses, mais ou menos. Estamos muito bem lançados. Vamos começar esta semana ou a próxima, vamos começar a exportação. Fico mesmo muito feliz de fazer parte desse projeto. Temos mais outros projetos aí na calha. Hoje em dia sou a pessoa que anda na rua, que está mais perto da comunidade, que tento fazer iniciativas com outros barmans, faço ativações de marca. Faz workshops? Sim, faço workshops. Mas também. não estás como bartender neste momento ativo como bartender? Acabo por ser bartender também, porque tu nasces, é o que eu costumo dizer, tu nasces bartender e vais morrer bartender. Tu podes tentar fazer o que quiseres, mas continuas. Agora faço, mas de uma forma diferente. Imagina, se houver algum evento e não sei o que, eu vou lá fazer, mas com a minha marca, tentando ativar a minha marca. Já não é tipo eu digo, olha Francisco, pois ali ao bar não sei das quantas eu estou lá. Não, isso já não acontece. Qual é que foi o último bar onde tu trabalhaste? Foi em Viana do Castelo, no Clássico. Tu disseste, isto é a profissão que eu me vejo a fazer até ao fim dos meus dias e que fico feliz por isso. Disseste isso também numa entrevista. Não há nada que te faça desviar deste caminho? Só se morrer. Gostas muito disso também? Gosto. Vai acontecer a todos. Como é que é o teu estilo? Tu vês, tens um estilo próprio de bartending? És mais clássico, flair? Eu acho que eu consigo ser completo, porque eu faço flair, não faço flair em serviço. Deixa-me só agora explica aos nossos ouvintes o que é flair. Ok. Na verdade, flair, passando a expressão para ser mais fácil de entender, é atirar garrafas ao ar. É mesmo assim, é mandar garrafas e tentar apanhá-las, apanhar Tom Cruise no cocktail. Isso é o Tom Cruise cocktail. És mais Tom Cruise ou és mais o tipo do Cheers? Eu acho que sou mais o Tom Cruise quando ele começou. Deixava cair tudo. Mas tipo, eu faço flair hoje em dia só para mim. Eu quando digo só para mim, digo no aspecto em que se eu pegar nas minhas garrafas de treino e começar a tentar fazer uma sequência, aquilo obriga-me a concentrar, a ficar focado só naquilo. E então isso acaba por ser o meu ponto de equilíbrio para aquela parte do perfeccionismo, para não ir tudo por água abaixo. Então quando vejo que estou a chegar a um ponto que tenho que puxar o travão, vou ali, faço um flarezinho, relaxo e está bom. E aquela ideia, se calhar um bocado dos filmes do barman, que ouve os problemas e dá algum apoio emocional às pessoas, isso existe mesmo? Tu passaste por isso? Claramente existe. O barman vai ser sempre o melhor amigo do homem. Devia haver formação também nesse sentido aos barman. Estou obviamente que é meio a brincar, mas devia de facto haver essa vertente ser mais bem trabalhada, ou devias escolher as pessoas também em função das suas valências humanas. Tu acabas por ter que ter um bocadinho de noção de psicologia quando és barman, porque se tu tens uma pessoa que se senta ao balcão, está sozinho, senta-se ao balcão, é porque ele precisa falar contigo, e a única coisa que tu tens de fazer é ouvi-lo. Eu pelo menos é o que eu faço sempre, e eles ficam todos contentes. Fazia quando tinha clientes ao balcão, o que fazia era ouvi-los e tentava perceber de que forma os conseguiria ajudar. Então sim, tu tens que olhar um bocadinho para as pessoas de coração aberto
e tentar não absorver os problemas deles. Basicamente é o que faz um psicólogo. Ele olha para ti de coração aberto, ele ouve-te, dá-te um conselho ou dois, mas sem ser muito invasivo, e depois tu vais embora feliz porque alguém te ouviu, porque na verdade só precisas ser ouvido. Se tu pudesse voltar atrás agora no tempo, há, sei lá, 25 anos atrás, talvez mais 30, o que é que tu dirias ao Rui? Que conselho é que darias em relação ao futuro? Acho que eu nunca fui muito bom a dar conselhos a ninguém, muito menos a mim mesmo. Mas se tivesse que voltar atrás e falar comigo mesmo, só lhe dizia: não mudes uma vírgula daquilo que tu és, continua a ser tu mesmo, porque as pessoas como tu vão ser raras no futuro. Portanto vais ser único. Então, continua assim. Era isso mesmo. É um bom conselho. Olha, porque é que a geração 80 é a melhor de todas, Rui? Porque eu não quero que ninguém me entenda mal, mas nós fomos aqueles que realmente vivemos, aproveitamos, fizemos quase tudo e mais alguma coisa que se podia fazer dentro do saudável. Sonhadores, lutadores, guerreiros. Demos um equilíbrio ao mundo. Depois acho que mais tarde começou-se a perder um bocadinho. Acho que fomos a geração mais feliz. E daí talvez isso seja por isso, a meu ver, é por isso que a geração é a melhor, a de 80 é a melhor de todas. Além que eu sou de 84, né? Então não podia ser outra. Não há sombra para dúvidas, né? Tipo... só o facto de teres nascido nessa década e quando estamos a gravar este episódio estás quase a fazer 41, não é? Infelizmente. Ou felizmente, semana. Felizmente é que eu tenho 40, vou fazer 41, mas parece que tenho 31. Sim, é verdade. Não se nota assim. Olha, tanto. uma curiosidade: as tatuagens que estão à vista, pode haver outras, o que é que elas significam, o que é que elas representam? Aqui, nesta que tem aqui no antebraço, sou eu. Isto foi numa competição da Shermans. Foi a minha terceira competição. Eu aqui estava no momento que estava a servir um coquetel da competição. Isto faz parte de uma foto que foi tirada lá. E esta eu filo-a porque na verdade foi a melhor competição, a melhor marca que eu tive até à altura. Que eu me senti mais que me senti mais livre a falar, a fazer o meu discurso, que não tive aqui. O nervosismo estava lá, mas não estava muito, muito presente. Depois esta daqui, isto é uma orelha e um brinco à rainha. São os brincos típicos das mulheres minhotas. Isto faz parte, quando tens um menu de bar, normalmente tens as notas de prova dos cocktails. Se ele é encorpado, ou seja, que tem mais presença alcoólica, se é fumado, se é cítrico. Isto aqui é feito por uma artista lá da zona, de Ponte de Lima, que é a Catarina Valde, by the way. E então isto foi feito para um menu que nós tínhamos num espaço onde trabalhámos. E representava o peso. O peso num cocktail seria o teor alcoólico. Quando ele tivesse este símbolo, seria que o cocktail era encorpado, tinha um teor alcoólico bastante presente. Depois cá atrás tens um gênio, tipo o gênio da lâmpada. Ele tem um coletezinho que é igual à farda que nós tínhamos na altura. Era uma farda inspirada no Minho. Tínhamos alguns bordados, como o coração de Viana. Tínhamos frases como tens no Lenço dos Namorados. Isto aqui representa o fumo, ou seja, quando um coquetel tem alguma nota fumada, teria isto lá. Segundo a Catarina, ela diz que ela escolheu foi ela que escolheu isto. Ela escolheu isto assim porque ela diz que os bartenders são como os génios, são mágicos. Depois temos aqui, quando os anos começaram a passar e eu comecei a usar óculos, achei por bem fazer aqui uma ligação a Harry Potter e à magia. Só que no lugar de teres aqui o relâmpago, tens um Giger, que é uma peça de bar. Se eu colocar assim, consegues ver aquela peça de sim. Em vez de ser a cicatriz que ele tem na testa, é aquele relâmpago. Aqui tens uma colher de bar e os meus óculos. Depois cá em baixo isto é um chakra. Há quem associa a outras coisas isto, mas é um chakra, o terceiro olho, o home. Ou seja, quando tu consegues perceber o teu caminho, quando tu consegues abrir a tua mente e seguir o teu caminho, ele vai abrir. Fez sentido na altura fazer isto. Acho que foi tudo, já te expliquei tudo. Esta aqui acho que não te posso explicar.
Está bem. Eu não, Isto é um copinho, uma taça a cocktail, é uma single line, uma taça a cocktail e uma menina ali caída dentro da taça. Posso-te explicar, isto não há problema. Não tem problema, está tudo bem. Isto foi feito há 2 ou 3 anos numa after party do Lisbon. Pronto, é só isso. Um bartender pode sempre mudar? Não. Não. Dentro do trabalho, não. Fora é um ser humano como os outros, pode-se divertir. Dentro do trabalho, não, é uma regrador, não é? É uma regrador. Tu tens que. Lá está, tu inspiras pessoas, tu és um exemplo, então tu tens que ajudar as pessoas a ter uma consciência sobre o consumo do álcool. O álcool não é algo que seja fixe para a nossa saúde, mas não vamos ser eternos, podemos beber um copito de forma responsável. Mas não, um bartender não se pode embebedar. Isso, pessoa ver moderadamente. Sim. Isso a bons momentos, não é? Basicamente. Sim, socialmente, beber moderadamente. Aconselho sempre a acompanhares a água com os teus drinks, ou a mesma quantidade de bebês em bebidas alcoólicas, que seja vinho, que seja destilado, seja o que for, bebês em água. Isso vai ajudar-te um bocadinho. E depois ter consciência na quantidade do que nós consumimos, que isso pode ser mesmo muito mal para a tua saúde e pode ser muito mal para o teu dia. E pronto, não. E para eu te poder proporcionar a experiência, não preciso beber. Achas que algum dia vão inventar um remédio contra a ressaca? Grosa, não é? Não sei, foi um amigo que me disse, que eu por acaso nunca tomei isso, mas acho que isso faz efeito. Bem, olha, Rui, muito obrigado por teres vindo aqui à Geração 80. Foi um prazer. Que agradeço. Obrigado. O gosto foi todo meu. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Nuno Fox. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.